Irmãos, queria te convidar a abrir a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 1. E vou convidar você que achou para ficar de pé. Nós vamos ler juntos. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, uma passagem bastante conhecida. Todos acharam, amém? Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvirmos a tua voz através dela. Então, Deus, que nessa noite o Senhor venha falar ao nosso coração. A tua voz somente ecoe nos nossos ouvidos, ecoe na nossa alma, no nosso coração, e o Senhor venha falar aquilo que está escondido em ti, e venha nos revelar algo de mais profundo através da tua palavra, Senhor. Abre os nossos ouvidos, tira, Senhor, toda a distração do nosso caminho e faz com que estejamos sedentos de aprender a tua palavra nessa noite. Porque, Senhor, viemos aqui para encontrar contigo e queremos sair daqui diferentes da maneira como entramos. Fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar.
Irmãos, essa é uma passagem muito, muito, muito conhecida. Quem não conhece a história de Ana, né? E hoje, como está sendo o dia de homenagear a mulher congregacional, cujo dia foi na quarta-feira, né? Eu escolhi uma mulher para falar sobre ela. E essa mulher, como eu já disse, ela é muito conhecida, era Ana. E, irmão, se você for ler o livro de 1 Samuel, você vai ver de que ele conta exatamente como começa a história dos reis de Israel. A gente vai ver em 1 Samuel, né, sendo eleito o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, né? E depois vem o grande rei Davi, e assim por diante, né? Depois Salomão, Roboão, e por fim todos os outros monarcas que nós ouvimos falar a respeito da história de Israel. Mas para que esse propósito fosse estabelecido, né, para que um monarca se erguesse na nação de Israel, era necessário que houvesse um profeta. E o nome desse profeta, né, que unge o primeiro rei, né, por causa do desejo ali do povo de Israel de ter um rei, o nome desse profeta era Samuel. E Samuel foi um grande homem de Deus. A Bíblia conta de coisas surpreendentes que foram feitas através de Samuel. A Bíblia conta de que Samuel ele era sacerdote, Samuel era profeta, Samuel era juiz, Samuel era 1001 coisas, né? Porque era alguém usado por Deus. Mas antes de Samuel, o autor, né, desse livro, que a gente chama de 1 Samuel, né, antes dos seus 4 primeiros capítulos que contam a história de Samuel, ele decide contar a história de uma mulher que vem antes dele, no caso, a sua mãe, que o nome dela era Ana. E por que será que uma mulher é posta de cara como personagem principal em um livro que é escrito numa época em que a mulher é completamente desvalorizada, né? E quando a gente olha para os dias de hoje, essa questão do feminismo tem estado muito em alta, né? Você liga a televisão, você vê sobre isso, você olha para a questão política, você vê isso em ênfase, você olha até, acho que hoje foi a primeira vez que eu vi a propaganda do Itaú, falando sobre o empoderamento feminino, porque esse que é o papo de hoje, né? Aquela questão de que homens e mulheres têm direitos iguais, né? E que isso foi conquistado há muitos anos atrás, quando houve aquela famosa manifestação nos Estados Unidos, em que as mulheres, para conseguirem direito de voto, elas queimam seus sutiãs no meio das ruas. E essa manifestação ficou marcada para o resto da história, né? Dizendo de que aquele tipo de manifestação fez com que as mulheres ganhassem esse direito, né? O direito que elas tanto queriam. E hoje a gente tem visto um tempo extremo, né? Existe o feminismo, né? Que é aquela base ali que fala da igualdade do homem e da mulher, e tem o feminismo extremo, né? Que com certeza você já viu na internet, né? As fotos que circulam, algumas com censura e outras não, de mulheres peladas no meio de praças públicas, dizendo de que não importa como eu ande, eu tenho direito, meu corpo, minhas regras, né? Assim, né? Hoje em dia, isso tem estado em alta extremamente. E a Bíblia, ela vem em contraponto com esse extremismo. Por quê? No tempo onde as mulheres não eram valorizadas, a gente vê a Bíblia muitas vezes colocando elas em ênfase, mas não porque elas foram para as praças queimar os seus sutiãs, ou foram completamente nuas, né, ou foram reclamar os seus direitos porque nós somos iguais aos homens. Não. Mulheres são postas em evidência o tempo todo na Bíblia, porque, na sua maioria, foram mulheres que escolheram viver o propósito de Deus. E nessa escolha de viver o propósito de Deus, a Bíblia as põe em evidência. A gente vê Ana, quem a gente vai ver hoje, a gente vê também Débora, que foi uma grande juíza, a gente vê Ruth, a história de Ruth é incrível, a gente vê a rainha Esther, a gente vê a própria Maria, mãe de Jesus, sendo posta em evidência porque escolhe fazer a vontade do Senhor.
E aí, na vida de Ana, acontece a mesma coisa. E você olha para a situação de Ana, desde o primeiro versículo, você já vê que a situação dela não era nada boa, né? Ela tinha uma situação muito difícil. Além de ser mulher, que naquele tempo não era valorizada, ela também era estéril. E ainda tinha outro problema, que era outra esposa do seu marido. Então, Ana era uma mulher, como ela mesma diz, estava atribulada de alma. Mas a gente vai ver de que as atitudes de Ana, diante das situações difíceis, atraíram o propósito de Deus para a sua vida. A vida de Ana nos ensina que quando nós temos as atitudes corretas diante de diversas situações da nossa vida, nós atraímos o propósito de Deus para a nossa vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: se você tiver as atitudes corretas diante das situações difíceis, você atrairá os propósitos e a vontade de Deus para a sua vida. E quantos aqui querem experimentar os propósitos e a vontade de Deus, irmão? Amém? Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para o Senhor. Amém? Como diz o apóstolo Paulo. Se nós vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, é para o Senhor. Se vivermos ou morremos, tudo que fazemos é para o Senhor. Porque como nós cantamos aqui, Ele é digno. E aí nós vemos, toda vez que a gente fala de Ana, a gente dá ênfase no milagre de Ana. Mas às vezes a gente não presta atenção no que ela fez até alcançar esse milagre. Que na verdade era mais do que um milagre. Era um propósito que Deus já havia estabelecido desde a eternidade. Né? Então, eu quero falar nessa noite para você 3 atitudes que Ana toma diante da sua situação difícil, que fez com que o propósito que Deus havia estabelecido fosse atraído para a sua vida. Amém, irmãos? E a primeira atitude, quero que você acompanhe aí comigo, no versículo 2 e 3, fala o seguinte: tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Né? Vamos parar por aí. A primeira atitude que eu vejo Ana tomar diante da sua situação, e quando eu falo de situação, não estou falando somente da esterilidade, ou somente de Penina, mas havia uma situação externa também, que poderia impedir Ana de fazer o que ela fez, que foi a sua primeira atitude, que foi adorar ao Senhor. Ana, independente das circunstâncias, ela sobe até o lugar de adoração, junto com o seu marido. Né? Ela tinha o problema da esterilidade, ela tinha, né, o problema da outra mulher. E aí você fala assim: nossa, né, que estranho, 2 mulheres. Naquela época era comum. Se um homem casasse com uma mulher e ela não podia ter filhos, ele tinha o direito de casar com outra mulher, para poder prolongar a sua descendência. Né? E aí, Ana, sendo estéril, o que Eucana faz? Casa com Penina. E o problema todo dessa história era esse, que Ana era estéril. Eucana casa com Penina pelo fato de Ana ser estéril. Né? E todos os anos, a Bíblia não diz um ano sim, um ano não, a Bíblia não diz às vezes, a Bíblia diz que todos os anos Eucana subia a Siló. Né? Siló era o lugar onde estava estabelecido o tabernáculo do Senhor. Né? É como se fosse o nosso templo. E naquela época, Jesus ainda não tinha vindo, então eles não tinham a consciência de que poderiam adorar em qualquer lugar. Pelo contrário, eles tinham que subir ao templo para poder adorar. E todos os anos eles faziam essa peregrinação, que poderia ser de um dia, como poderia ser de muitos dias. Mas eles iam todos os anos adorar o Senhor. Eles iam todos os anos, inclusive Ana ia todos os anos para adorar o Senhor, apesar de ser estéril. Né? E aí, naquela época, irmão, quando a gente fala de esterilidade hoje, a gente tem
diversos métodos de conseguir a gravidez. Né? Tem a fertilização in vitro, tem diversos tratamentos hormonais para que a pessoa consiga engravidar. Naquela época, não. Naquela época, irmão, quando uma mulher era estéril, ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Porque eles entendiam de que a fertilidade, o fato de você ter muitos filhos, era sinal de que a bênção do Senhor estava sobre a sua vida. Ouvi um amém aí, alto aí. Alguém quer ter muitos filhos. Alguém quer ter muitos, mas eu quero lembrar, tá, irmãos? Naquela época era sinal da bênção de Deus. Hoje em dia, não precisa mais ter muitos filhos para você dizer que é abençoado. Né, amor? Naquela época era assim. E Ana, né, ela era desprezada por esses dois fatos. Primeiro, ela era mulher. E segundo, o pessoal olhava torto para ela, porque falava, além de ser mulher, essa daí, ó, é amaldiçoada. Deus tirou a bênção dela. Se bobeasse, irmãos, ninguém queria ficar perto de Ana, não, porque ela era amaldiçoada. O Senhor não tinha aberto o seu ventre, ela não podia ter filhos. Isso era sinal de que a bênção do Senhor não estava com ela. Mas isso impedia Ana de subir ao tabernáculo para adorar o Senhor? De maneira nenhuma. Ela ia todos os anos, mesmo sendo estéril. E além desse problema, ela tinha um outro problema. Acompanha comigo aí no versículo 3, na parte B, fala o seguinte. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hófni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Irmãos, quando você lê o capítulo 3, capítulo 2 ou 3 de Samuel, você vai ver de que Hófni e Finéias eram sacerdotes corruptos. Eles não faziam nada daquilo que um sacerdote deveria fazer. Sabe o que eles faziam? Né? Naquela época, a oferta não era em dinheiro, né? Era sacrifício de animais. E aí, todo sacerdote tinha o direito a uma parte do sacrifício. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam tudo. Tudo para eles. Não davam nada ao Senhor, transgredindo completamente a lei do Senhor. Isso não era uma coisa oculta, irmãos. As pessoas sabiam disso. Mas apesar da corrupção, Ana e sua família não deixavam de subir ao tabernáculo para adorar. Hoje, a gente vê a corrupção no meio político muito forte. A gente vê a corrupção no meio evangélico também muito forte, irmãos. E eu quero dizer para você, é mais perto do que você imagina. É mais perto do que você imagina. E aí, por causa da corrupção no meio evangélico, tem muita gente que fala assim, meu pastor não presta mesmo, para que eu vou para a igreja? Aquele presbítero lá faz tudo errado, para que eu vou? Ele está lá em cima fazendo as coisas lá, mas eu sei da vida errada toda que ele tem. Para que eu vou para a igreja? Para ficar assistindo essa hipocrisia aí? E Ana, irmãos, ela sabia, Ana e sua família sabiam da atitude dos sacerdotes. Mas a corrupção dos seus líderes não impedia de que Ana e sua família pudessem adorar o Senhor. Irmãos, não há corrupção na terra, não há corrupção no meio evangélico, não há corrupção no meio político, no meio mundial, que possa nos impedir de adorar o Senhor. Você está aqui por causa do Senhor, amém? Você não está aqui por minha causa, não está aqui por causa do pastor Mateus, você não está aqui por causa do nosso corpo de oficiais, você está aqui por causa do Senhor. Então, não importa o que venha acontecer, você precisa vir adorar ao Senhor, porque esse é o propósito da sua vida. A gente não diz, eu sou adorador, a gente adora falar isso, mas na hora do vamos ver, você é adorador de verdade? Você é aquela pessoa que mesmo vendo ali, a corrupção às vezes sendo estabelecida, você desanima por causa disso? Né? E eu vou falar para vocês, irmãos, Ana tinha de tudo para ficar em casa, lá na casinha dela. Porque além dela saber disso, dessa sujeira toda,
ela também era desprezada. As pessoas olhavam torto para ela. Ela podia falar assim: eu vou subir ao tabernáculo do Senhor para quê? Penina vai ficar me perturbando e as pessoas vão ficar me olhando torto. Para que eu vou? Mas a Bíblia não diz que ela fazia isso. Ela subia com a alma amargurada, mas ela ia adorar o Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: adore ao Senhor. Independente das circunstâncias, independente das pessoas, independente dos líderes, só adore ao Senhor. Precisamos adorar o Senhor, irmãos. Precisamos adorar o Senhor. Quando nós adoramos, as barreiras se rompem, o céu se abre. E mais importante do que tudo, o Senhor se agrada da nossa postura. Se estamos aqui por causa do Senhor, vamos adorá-lo, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Tenha um coração adorador de verdade, como Ana tinha, né? Cumpria o seu dever, mesmo sendo considerada uma pessoa amaldiçoada, castigada por Deus, mesmo vendo a corrupção dos seus líderes, mesmo vendo tudo ruim à sua volta, ela subia para adorar o Senhor, mesmo com a alma em pedaços, né? E isso ensina para a gente, irmãos, também, de que mesmo que haja impossíveis na sua vida, haja angústia, haja tristeza, haja não sei o quê, não sei como você entrou aqui, mas não importa o que está aí dentro, ou o que você deixou na sua casa, no seu trabalho, eu não sei, o Senhor sabe. Mas adore ao Senhor, irmãos, no seu dia a dia. Respire para adorar o Senhor. A Bíblia não fala, todo ser que respire e louva ao Senhor, né? Quando a nossa adoração sobe, irmãos, e sobe com um cheiro agradável, o Senhor age. Ele age conforme a sua vontade, mas Ele age. Né? E a gente vive nesse tempo do escândalo envolvido nas nossas igrejas, envolvido na televisão. Né? A gente ficou brincando esses dias com a situação do Marcelo Crivella, que eu tenho certeza que você viu na televisão, o que tem acontecido. Né? A atitude de parcialidade, irmãos, não nos representa. Nós somos representantes do Deus vivo, que se preocupa com a causa do órfão, da viúva. É esse Deus que nós adoramos. Agora, independente do que Ele tem feito ou deixado de fazer, as pessoas, irmãos, se preparem, porque elas vão tacar pedra na gente. Adore ao Senhor mesmo assim. Mostre que você é diferente. Suba ao tabernáculo, que não precisa ser necessariamente aqui. Pode ser o tabernáculo do seu quarto, da sua cozinha, do seu banheiro. Suba ao tabernáculo para adorar o Senhor. Porque quando nós adoramos ao Senhor, os seus propósitos são atraídos para a nossa vida. Eu quero viver os propósitos do Senhor. Você quer, irmão? Então vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno. Independente de tudo à nossa volta, o Senhor é digno de receber todo o louvor, toda a adoração. Amém, irmãos? Então, se tivermos as atitudes corretas, os propósitos, a vontade de Deus, os milagres do Senhor são atraídos para a nossa vida. A primeira atitude de Ana foi adorar o Senhor. A segunda atitude está aí, acompanha comigo no versículo 4. Fala o seguinte: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A segunda atitude que eu vejo Ana tomando, e a gente vai ver isso nos outros versículos, é que ela derrama a sua alma perante o Senhor. Aqui, irmãos, a gente vê uma situação complicada. Né? A gente já sabe que a situação de Ana é difícil, é muito difícil, não é fácil. Né? E a gente vê de que Eucana, quando ele sacrificava ali, no momento ali, né, da comilança, né, Eucana ele dava uma porção para Penina, uma porção para os filhos de Penina, que eram seus filhos também, mas para Ana, o que ele dava? Uma porção dupla.
E por que ele dava uma porção dupla a Ana? A Bíblia fala de que porque ele a amava, né? A amava de verdade. E a Bíblia faz questão de dizer, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ele a amava independente da situação em que ela estava vivendo. Ele a amava mesmo ela sendo considerada uma pessoa amaldiçoada e desprezada por Deus. Eucana a amava. E a única coisa que parecia que ele poderia fazer para demonstrar esse amor era dar a porção dupla a Ana, para que ela comesse mais, né? Mas tinha um problema aí, irmãos. A Bíblia fala de que Ana recebia a porção dupla, mas ela não comia. Né? E aí, esse fato de não comer, normalmente está ligado ao fato da tristeza. Né? Tem muitas pessoas que têm isso, né? Quando está muito triste, o que acontece? Perde a fome. Né? Isso acontece com todo mundo, menos com meu marido, tá, gente? Acontece com todo mundo, menos com ele. Ele está feliz, ele está comendo. Está triste, ele está comendo. Está passando mal, mas está comendo. Mas, normalmente, né, meu marido é uma exceção, brincadeiras à parte. Né, a pessoa, quando ela está triste, ela perde a fome. Ela perde o ânimo, não tem vontade de comer. E aí, ela recebia a porção dupla, mas tinha um outro problema aí, que está aí no versículo 6. A Bíblia fala o quê? A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E a palavrinha, irmãos, aí, para provocar, lá no original, tem o sentido de uma provocação tão grande, tão grande, tão grande, com o propósito final de fazer a pessoa sair do sério. De fazer a pessoa tomar uma atitude que depois ela vai se arrepender. Sabe, é aquela perturbação que você fala, sangue de Jesus tem poder. Começa a subir aqui, ó, quente o sangue. E aí, se você não vigiar, você faz uma coisa que você se arrepende depois. Então, era exatamente isso que Penina fazia com Ana. Mas a Bíblia não fala que foi só esse ano, não. Era todos os anos. Todos os anos e mais, irmãos. Ana vivia com Penina dentro de casa. Difícil, complicado. Mas você também não vê, em momento nenhum, Ana saindo do sério, irmãos. Ela ouvia a provocação. A Bíblia não fala que ela falava alguma coisa, não. A Bíblia só conta de que ela sofria com essa provocação. E aí, existe uma atitude de Ana aqui. Ela ensina para a gente o domínio próprio, irmão. Daquele momento em que parece de que sua cabeça vai explodir, né? De tão quente que está aí dentro. De tão irritado que você está. Você fala, meu Deus, me segura, senão eu vou fazer uma coisa que eu não devia ter feito. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por essa situação. Mas Ana passava por isso constantemente. E pode ser, irmão, que eu não estou falando de que uma pessoa específica é a Penina da sua vida, não. Estou falando de que a atitude Penina, ela pode representar várias coisas. Pode representar uma situação que você vive em casa. Pode representar uma situação que você vive no seu trabalho, que tira a sua paz, que você vive na sua faculdade, que tira a sua paz. O propósito de Penina era tirar a paz de Ana. A coisa já estava ruim para ela, ela fazia o papel, aquele papelzinho do diabo, né? Que era ficar lembrando da desgraça. Tá vendo aí, ó? Senhor, você não é abençoado, não. O Senhor amaldiçoou a sua vida. Eu tenho filhos e você não. Irmãos, a Bíblia conta, como eu disse, de que Ana, ano após ano, ela ouvia isso. Ela não necessariamente respondia. Sabe o que ela fazia? Ela chorava. E aqui a expressão chorar, né? Era um choro de verdade mesmo. Era um choro de questionamento.
Senhor, por que isso? Senhor, ó, ela está me provocando, olha aqui, Senhor. Mas você vê de que Ana chorava diante de quem? Diante do Senhor. Você não vê Ana respondendo a Penina, você não vê Ana caindo na pilha, né, de Penina, você não vê Ana batendo boca com Penina, você vê Ana chorando. E a Bíblia fala de que ela derrama a sua alma diante do Senhor. E aí, gente, para piorar a situação, né? O marido dela, tentando ajudar, ainda pergunta para ela. Acompanha comigo o versículo 8, ele fala assim para ela: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Estou vendo a cara das mulheres rindo assim, se fosse eu. O sangue esquenta, né, irmão? Dá vontade de falar, o meu filho, parece até que não sabe o que está falando, rapaz. Provavelmente, muitas de nós, se estivéssemos no lugar de Ana, ia falar, Eucana, é claro que não. Larga de ser bobo, rapaz. Claro que você não é melhor que 10 filhos, pelo amor de Deus. Filhos são símbolos da bênção do Senhor, eu não tenho um. Você acha que é melhor do que 10? Como assim? Mas você vê Ana, irmão, respondendo Eucana, quieta, sem falar nada. Difícil situação de Ana. E aí a Bíblia conta, né, de que, no versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Então, Ana estava com porção dupla, né? Depois dali, do momento da comida, depois da perturbação de Penina, depois da pergunta que Eucana não deveria ter feito, a Bíblia fala que Ana se levanta. E a Bíblia fala de que ela se levanta com amargura de alma. Essa expressão, irmãos, representa de que as emoções de Ana estavam em frangalhos. Ela estava completamente destruída por dentro. Parece que não tinha mais emoção. Estavam arrebentadas. Essa seria a melhor expressão. Estava tudo destruído dentro de Ana. Tudo errado. Tudo fora do lugar. E a Bíblia fala de que ela se levanta e ora ao Senhor. Chora abundantemente. Esse choro, irmãos, essa oração, a gente pode dizer de que foi feita com integridade, com sinceridade, o mais importante de tudo, com transparência. E eu posso dizer a você, irmão, de que esse tipo de oração é o tipo que Deus mais gosta. Quando nós somos transparentes. Quando a gente chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu estou aqui. Estou aqui diante do Senhor. Está tudo destruído aqui dentro. Entendeu? A situação aqui fora está horrível. Está tudo destruído dentro de mim. Né? Você chega com sinceridade e fala, Senhor, eu não estou aguentando mais, me ajuda. Senhor, olha aqui para dentro, está tudo fora do lugar. Põe no lugar de volta. Ou então, até mesmo quando você fala, Senhor, eu não presto. Minha vontade era responder um montão de coisa. Era falar um monte de coisa para Penina, um monte de coisa para Eucana. Mas eu estou aqui diante do Senhor. E é exatamente isso que Ana faz, irmãos. Ela derrama sua alma perante o Senhor. Ela não derrama sua alma perante Penina. Ela não derrama sua alma perante Eucana. Ela derrama sua alma diante do Senhor. E a minha pergunta é, com certeza
Todos nós aqui passamos por situações difíceis, complicadas. E a minha pergunta para você é: diante de quem você tem derramado a sua alma? Você tem derramado a sua alma, né? Diante ali, necessariamente, você tem posto a sua esperança no seu esposo, na sua esposa, no seu namorado, na sua namorada, no seu amigo, na sua família, nos seus filhos, no seu pastor, na sua liderança. Diante de quem você tem derramado a sua alma, irmão? A Bíblia fala de que Ana derramou, chorou, botou tudo para fora, se expôs completamente diante do Senhor. Ela sabia que Ele era o único que poderia resolver a sua situação. Não existia mais ninguém que poderia resolver a situação dela. Ela sabia que só o Senhor poderia resolver sua situação. E aí, ela, depois de derramar sua alma, expor tudo, sem ter vergonha, irmão, porque às vezes a gente fala que abre o nosso coração para o Senhor, mas às vezes tem lugares aí, cantinhos, que você, quando Jesus está começando a entrar, o que é que você fala? Calma aí, Jesus, aqui não. Esse lado de cá pode, esse aqui ainda não. E a gente deixa coisas escondidas no coração, irmãos. Eu quero dizer que Deus se agrada de orações transparentes. Não é aquela oração que você faz para todo mundo ouvir. Nossa, como ele sabe orar bem, né? Que você até muda a sua voz. Não. É a oração que você derrama a sua alma diante do Senhor com sinceridade e transparência. E diz: Senhor, está aqui tudo, ó. Ilumina cada canto escuro que há dentro do meu interior. Porque eu sei que o Senhor é o único que pode mudar a minha situação. E aí Ana começa a sua oração, né? Ela faz um voto. Um voto é nada mais, nada menos do que um comprometimento. No momento em que ela está derramando a sua alma, ela usa uma expressão. Ela chama Deus de Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando um judeu usava essa expressão, Senhor dos Exércitos, ela tinha muito mais profundidade do que um significado de que ele é o general de batalhas, que vence as nossas guerras. Ele realmente o é. Mas quando o judeu clamava ao Senhor, ó Senhor dos Exércitos, essa expressão era uma forma de chamar ao Senhor como reconhecimento de que Ele, e somente Ele, poderia fazer algo de sobrenatural. Quando o judeu clama, Senhor dos Exércitos, ele está invocando o Deus do sobrenatural. Né? E uma coisa que a gente aprende, irmãos, na caminhada com Deus, é que o sobrenatural para Deus é natural. Para a gente que é sobrenatural, para Ele é natural. E parece que Ana, quando clama ao Senhor, Senhor dos Exércitos, ela está falando isso. Senhor, só o Senhor é poderoso, o suficiente para mudar a situação em que eu estou vivendo. Só o Senhor é poderoso para realizar um milagre que for. Só o Senhor é poderoso para agir em favor do teu povo. Quando o judeu falava Senhor dos Exércitos, ele estava falando tudo isso. Estava aclamando Deus que é poderoso para fazer o sobrenatural que for. E Ana faz isso, né? E ela pede ao Senhor, se benignamente, acompanha comigo o versículo 11, atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E ela usa, irmãos, 3 verbos que são parecidos. Ela fala assim, ó, se benignamente atentares, depois ela fala te lembrares, e depois ela fala te não esqueceres. Parece que Ana estava dizendo, Senhor, põe uma atenção especial à minha causa. Tu que és o Senhor dos Exércitos, olha de maneira especial para mim.
E por que Ana faz isso, irmão? Porque nesse momento ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. Ela estava colocando tudo para fora. Estava falando, Deus está aqui tudo. Muda aquilo que o Senhor quiser mudar. E se o Senhor tiver uma atenção especial para mim, e ela fala, lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, irmãos, ela, além de clamar por um milagre, a gente precisa entender uma coisa. Ana, ela não estava pedindo um milagre para si, para o seu próprio propósito, para os seus próprios planos. Ela pediu esse milagre, que na verdade era um propósito de Deus, para dá-lo ao Senhor de volta. Olha só que maravilha. Ela pede para entregar ao Senhor de volta. Em outras palavras, ela pede algo que não seria uma bênção apenas para ela. Depois, quando você vê a vida de Samuel, você vê de que os propósitos de Deus para o povo de Israel se estabelecem através da vida dele. Porque uma mulher resolveu derramar sua alma perante o Senhor. E entender de que quando pedimos algo ao Senhor, irmãos, não devemos pedir para o nosso próprio benefício, pensando em nós mesmos. Nós devemos pedir os seus propósitos. Porque os propósitos do Senhor que se concretizam na nossa vida, eles se estendem à vida dos nossos irmãos. Se estende à vida da nossa comunidade. Se estende à vida da nossa cidade. Se estende até a vida da nossa nação. Então, que é uma bênção do Senhor, pensa direito para que você está pedindo isso aí. Pergunta ao Senhor se isso estava debaixo do propósito da sua vontade. Porque você acha, irmão, de que depois a gente vai ver de que algum milagre aconteceria na vida de Ana, se fosse por um desejo egoísta? Você acha que o Senhor faria isso? O nosso Deus, que é o Deus de toda a terra, de todas as etnias, de todos os povos, Ele, por acaso, satisfaria algum desejo egoísta? De maneira nenhuma. O Senhor satisfaz aquilo que está debaixo dos seus propósitos. Tudo porque Ana derrama sua alma perante o Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, derrama sua alma perante o Senhor. E os propósitos dele serão estabelecidos na sua vida. Amém, irmãos? E a terceira e última atitude, para nós terminarmos, que Ana toma, é que ela confia no Senhor. Primeiro ela adora ao Senhor. Depois ela derrama a sua alma perante o Senhor. E por fim ela confia no Senhor. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhes fizeste. Irmãos, quando o judeu orava em silêncio, era estranho, porque eles eram acostumados a orar em voz alta. Né? Aquilo era uma expressão de verdadeira oração. Então, quando Eli chega dentro do tabernáculo lá e vê Ana orando assim, sem sair voz nenhuma, aquilo para ele era estranho, ele estava achando que ela estava falando sozinha. Por isso que logo ele fala de que ele pensa, essa mulher está embriagada uma hora dessa. E ela falando aí sozinha, que coisa estranha. E o sacerdote, ele não fica só no pensamento, né? Ele chama a atenção de Ana. Fala, ô mulher,
Está bebendo? E aí você fala assim, e isso é tão engraçado, irmãos, porque Ana, ela tem uma atitude diferente no momento em que ninguém esperava que ela tivesse. Era para ela estar em alta voz, dizendo, Senhor, eu quero um filho. Senhor, olha para a minha situação. Mas ela não estava. Porque, como a gente disse, ela estava derramando a sua alma perante o Senhor. A preocupação dela era que o próprio Senhor ouvisse a sua oração. E só Ele. Porque ela sabia de que só Ele poderia mudar essa situação. E ali Ana, né, afirma mais uma vez que está derramando a sua alma perante o Senhor, e explica, né, para Eli, né, quando ela fala assim, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, essa era uma expressão que se usava para mulheres que eram prostitutas, que eram meretrizes. Né? E para uma mulher estar bêbada, naquele momento, naquela hora, dentro do templo, eles associavam de que elas eram mulheres da vida, mulheres, né, meretrizes. E aí Ana fala, não é isso que está acontecendo, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor e diante dele somente. E aí quando Ana explica, o sacerdote ele libera uma palavra sobre a vida de Ana, ele fala assim para ela, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Irmãos, a palavrinha paz aí, é a palavrinha que a gente conhece já de longa data, que é a palavra shalom. E quando fala shalom, né, já falei isso aqui muitas vezes na escola dominical, não é só aquele jeito, né, que a gente chega cumprimentando a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, e fica por isso mesmo. Quando o judeu falava shalom para outro judeu, ele estava falando assim, olha, eu espero que tudo na tua vida te vá bem. Eu espero que haja prosperidade na tua vida, saúde. Desejo que todos os seus relacionamentos sejam bem-sucedidos. Então, quando Eli fala para Ana, vai-te em paz, ele estava profetizando tudo isso sobre a vida dela. Eu desejo a bênção do Senhor. Eu desejo a completude do Senhor sobre a sua vida. Eu desejo os propósitos de Deus estabelecidos na sua vida, nos seus relacionamentos, né, naquilo que você fizer. E ele termina dizendo que o Senhor te conceda a petição que lhe fizeste. E a Bíblia fala de que Ana responde, e disse ela, acha a tua serva à mercê diante de ti. E depois disso, irmãos, a Bíblia fala de que Ana foi. Versículo 18, acompanha comigo. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu. A expressão aqui comer é que ela devorou a comida. Então, você vê aqui um contraste da Ana antes de derramar sua alma perante o Senhor e da Ana depois de derramar sua alma perante o Senhor. A Ana, antes de se colocar diante do Senhor, chorava, não comia, tinha suas emoções em frangalhos, depois que ela derrama sua alma perante o Senhor. E confia de que o Senhor havia ouvido a sua oração, a gente vê uma outra Ana saindo do tabernáculo. A Ana com um novo semblante. A Ana que não deixa de comer, mas devora a comida. Tendo a certeza de que o Senhor havia ouvido a sua oração. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Não adianta você também derramar a sua alma perante o Senhor, não crendo de que Ele ouve a sua oração. O Senhor ouve as nossas orações, irmãos. E Ele ouve sim. A diferença é que nem sempre Ele responde aquilo que a gente quer ouvir. Mas Ele ouve a nossa oração. E através da oração eu sei que na sua vida muitas coisas aconteceram por causa da oração. É verdade ou não é? Na sua vida, na sua história, você tem provas de que a oração funciona. A oração tem poder, de que o Senhor dos Exércitos ouve a sua e a minha oração. Quando a gente está aqui, irmãos, clamando ao Senhor, quando a gente está aqui orando por alguma coisa, às vezes a gente faz isso de maneira tão banal, porque a gente está acostumado, e esquece de que o Senhor
dos mais altos céus, sentado no alto e sublime trono, Ele está ouvindo as nossas orações. Ele ouve as nossas orações, irmãos. Por isso, quando você derrama a sua alma perante o Senhor, quando você ora, expõe a sua alma, o seu sentimento, aquilo que está no teu espírito, você não pode sair da mesma maneira de como você entrou. O exemplo disso é Ana. A gente tem que sair confiante de que o Senhor ouviu a minha oração. E Ele responderá conforme a sua vontade, mas Ele me responderá. E a coisa melhor, irmãos, do que a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Não existe nada melhor do que a sua vontade. E Ana, ela tinha tanta confiança de que aquele milagre fazia parte do propósito de Deus, que ela agarra a palavra do sacerdote, que era como se fosse ali, né, foi um profeta de Deus sobre a vida dela. Ela agarra aquela palavra e parece que ela joga a dúvida fora ali naquele momento, porque a Bíblia diz que seu semblante muda completamente. Ela confia no Senhor dos Exércitos. E nessa noite, irmãos, eu quero te convidar a confiar no Senhor dos Exércitos. Se você tiver as atitudes corretas diante de qualquer situação que você esteja passando, os propósitos do Senhor serão estabelecidos sobre a sua vida. E quem ensina para a gente é uma mulher que antes era desconhecida, que era amaldiçoada, que as pessoas olhavam para ela com desprezo. O Senhor usa a vida de uma mulher para mostrar de que nós seguimos aquilo que Ele nos propõe. Os seus propósitos são estabelecidos. E o final dessa história você já sabe. A Bíblia diz de que Ana foi o seu caminho e o seu semblante já não era triste. Apesar de Ana não ver circunstâncias externas sendo mudadas, ela sai confiante, irmãos, da presença do Senhor. E a Bíblia diz de que o Senhor, versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Irmãos, o nome Samuel significa, né, do Senhor o pedi, e também significa Deus ouve. E não foi exatamente isso que aconteceu com Ana? O Senhor ouviu a sua oração. O Senhor cumpriu o propósito que Ele tinha guardado lá no seu coração sobre a vida de Ana, porque ela teve a atitude correta. Teve a atitude correta diante das suas circunstâncias. E nessa noite, irmãos, né, eu não sei qual é o seu impossível, não sei a causa que você está passando, não sei de nada, o Senhor é quem sabe. Mas eu quero te convidar a adorar o Senhor, quero te convidar a derramar sua alma perante o Senhor. E quero te convidar a confiar no Senhor. Ele é o Deus que nos ouve. E graças a Deus por isso. Vamos ficar de pé?